Salve, minha rapaziada, seguimos aqui já na Bolívia, na concentração do Internacional Colorado, que chegou hoje por aqui, e a gente vai falar muito do que foi esse dia do Internacional, porque muita coisa aconteceu. Treino lá em Porto Alegre, chegada, vou trazer imagens da chegada do Inter aqui em Santa Cruz de la Sierra, de onde eu falo nesse momento. A gente também vai falar sobre as coletivas do zagueiro Gabriel Mercado e do gerente esportivo Magrão, que falaram bastante sobre a altitude que o Inter vai encarar amanhã lá em La Paz. A gente vai falar também sobre o time do Inter, que pode ter uma mudança importante no meio de campo, e mercado de transferências, porque um jogador que está aqui em La Paz foi oferecido para um clube brasileiro, mas deve ganhar oportunidades. E a proposta do Inter pelo zagueiro uruguaio Bruno Mendes tem chance de retorno? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita no teu primeiro depósito o código DIAS para ganhar 20% de free bet lá no teu primeiro depósito. E olha, as odds para amanhã, Bolívar e Inter, estão boas. Então entra lá em KTO.com, tu que já tem o teu registro, vai lá, faz a tua fezinha, te diverte, aproveita. Tu que não tem, aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, o Inter treinou hoje pela manhã com portões fechados ainda lá em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. Eu tô na Bolívia desde ontem à noite, cheguei aqui ontem à noite aqui em Santa Cruz de la Sierra. Amanhã, como o Inter vai por volta das 10 horas da manhã para La Paz, e tudo isso é uma logística aí para tentar minimizar os efeitos da altitude. Eu também vou amanhã, no final da manhã, início da tarde, lá para La Paz, porque é lá que vai acontecer o jogo no Hernando Siles. Bom, o Inter fechou a preparação, foi com portões fechados esse treinamento, a imprensa não viu nada que estava lá em Porto Alegre, mas aqui no final da tarde, vocês já estão vendo as imagens, o Inter chegou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Eu quero trazer aqui a lista de relacionados do Inter para essa partida, lembrando que Campanharo, Rômulo e Lucas Ramos seguem no departamento médico, Estevão, Jean Dias e Gabriel Barros, por opção técnica do Eduardo Cudê, seguem também, ficam em Porto Alegre, não estão relacionados para essa partida. No mais, todos os jogadores à disposição. Os goleiros, Rocher, Kehler e Emerson Júnior, os zagueiros, Mercado, Vitão, Nico Hernandes e Igor Gomes, os laterais, Bustos, René, Hugo Malo e Tauan Lara, os volantes, Gabriel, Johnny, Arangues, Depena, Matheus Dias e Bruno Henrique, os meias, Maurício e Alan Patrick, e os atacantes, Pedro Henrique, Wanderson, Ener Valência, Luiz Adriano e Luca, os relacionados do Inter para o jogo aqui na Bolívia, lá em La Paz. O Inter, como eu disse, vai às 10 horas da manhã para lá, 3.700 metros acima do nível do mar, uma altitude muito alta que o Inter vai encarar nessa partida contra o Bolívar. Em relação ao time, tá? Algumas questões importantes. O time, a tendência é de que seja o mesmo que jogou lá contra o River Plate, e talvez o time ideal que muita gente tem considerado do Inter. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro homem de meio de campo, o primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson, lá na frente Alan Patrick e Ener Valência. Mas a gente está trabalhando uma informação aqui na Bolívia e que pode acabar se confirmando, que é a entrada do Bruno Henrique nesse time titular. Tá? Bruno Henrique pode acabar aparecendo nesse time titular. É um jogador muito bem quisto no bastidor, a gente conversou com algumas pessoas do clube aqui na chegada do Inter na Bolívia. O Bruno Henrique é muito elogiado, e também pelo tom de algumas coletivas do Cudê, que ele destaca um time de vigor físico, que tem a posse de bola no meio de campo. Isso a gente também ouviu aqui no bastidor em off. Existe uma possibilidade de uma entrada do Bruno Henrique, e aí eu apostaria numa saída do Wanderson nesse time. Povoar o meio de campo, ter o Maurício para ser essa válvula de escape, de velocidade quando o Inter tentar puxar algum contra-ataque. Mas o time provável é esse: Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. Existe a chance do Bruno Henrique aparecer na equipe titular, tá certo? Quero destacar aqui o que o Gabriel Mercado falou em entrevista coletiva aqui na Bolívia. Ele falou bastante sobre a altitude, obviamente, 3.700 metros acima do nível do mar lá em La Paz. A gente está em Santa Cruz de la Sierra, não se sente nada, são 400 metros de altitude. Até no Brasil, Caxias tem 800 metros de altitude, Belo Horizonte. Então, assim, não se sente nada aqui em Santa Cruz de la Sierra. E eu estou fazendo a mesma logística pela Rádio Bandeirantes, a mesma logística que o Inter está fazendo. Sobre a altitude, tá? O que o mercado falou? Que sem dúvida é um detalhe que faz a diferença, que tem um papel importante na partida de amanhã, e que o Bolívar, o adversário, está acostumado e o Inter não. Mas ele destacou que são quartas de final, então é o que interessa, sabe? O grupo sabe que é um jogo muito decisivo e que também não termina amanhã. E aí a gente destaca bastante aqui que o Inter também tem um entendimento no bastidor, que a volta vai ser muito importante. Então o importante é um empate. Um empate, uma vitória
obviamente a vitória seria muito bom pela dificuldade do jogo, do adversário, mas também da altitude, mas que o empate não se dá para descartar também. Ele destacou que não se termina aqui, que tem que valorizar os jogadores que já passaram por essa altitude, ele, Ener Valencia, o Arangues, o próprio técnico Eduardo Cudê, que a bola vai correr muito mais rápido e que o adversário pressiona a saída de jogo e que é um time que faz 11 jogos que não perde aqui na Bolívia. Então eles gostam de jogar, mas também deixam espaço e que o Inter vai ter que tentar aproveitar isso amanhã. Sobre o que seria um bom resultado aqui, tá? Ele disse que não gosta de adivinhar resultados, mas que se vai enfrentar um time bom, uma experiência diferente que é jogar na altitude, o Inter tem uma ilusão de avançar. Na Copa Libertadores, ele trata muito esse termo ilusión no espanhol e que tem que tentar levar pelo menos um bom resultado para Porto Alegre. Sobre as experiências dele, Gabriel Mercado na altitude, ele destacou que ele já teve a experiência de jogar em São José, que é até um pouco mais alto em relação a La Paz amanhã, e que teve um bom jogo, mas que no final acabou perdendo, que ele já jogou contra o The Strongest no Hernando Siles em La Paz, e que a experiência é que tem que trabalhar a parte defensiva, porque é muito complicado por conta dessa altitude. O Gabriel Mercado também falou sobre a situação do Inter no Campeonato Brasileiro. Tá? O Inter está a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas a gente sabe que vira a chave e passa a pensar na Libertadores. E o Mercado destacou justamente isso, que tem que saber diferenciar, que Libertadores é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra, e amanhã tem um jogo muito importante pela frente, que sabe que a situação não é das melhores no Campeonato Brasileiro, mas que agora tem que ter essa virada de chave de pensar em Libertadores, e aí a partir de quarta, quinta-feira, pensar no próximo adversário, que vai ser o Flamengo lá no Rio de Janeiro, tá certo? Quem também falou foi o gerente esportivo Magrão, tá? E o Magrão também falou sobre essa questão da virada de chave, de Brasileirão, enfim, a dificuldade que o Inter está tendo no Brasileirão. E ele disse que viu nesses últimos jogos que o Inter não teve bons resultados, são 8 jogos sem vencer dentro do Brasileirão, que teve um grande jogo contra o Corinthians, que foi um 2-2 em casa, e que o Inter é uma equipe grande, que a equipe grande não pode ficar a 3 pontos do Z4 e que sabe, se tem esse diagnóstico de que tem que melhorar os resultados e também os rendimentos de alguns jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Ele disse que assim, se há uma pressão, um clamor é natural pelo tamanho do Inter, que está numa cidade que é polarizada, tem Grêmio e Inter, só tem 2 grandes clubes, então um lado vai pesar uma crise, no outro não, e que isso tem que ser também levado em conta. Ele disse que não dá para dizer que não estão preocupados com a situação no Campeonato Brasileiro. Sobre a altitude e o jogo de amanhã contra o Bolívar, ele disse que já veio aqui, não sentiu nada de muito diferente, de passar mal quanto jogador, mas que agora a situação é diferente do jogo de amanhã, que é além da altitude, que o Bolívar tem uma boa equipe e também vai incomodar o Internacional de certa forma na partida de amanhã pelas quartas da Libertadores, tá? E ele até brincou, né, que já viu gente que tentou usar Viagra, quem sabe, para tentar minimizar os efeitos da altitude, mas que não adianta, vai de jogador para jogador, vai de membro da comissão para membro da comissão, não tem muito o que fazer. E sobre a preparação, o Magrão confirmou aquela informação que eu trouxe no sábado à noite aqui no canal sobre a tentativa de bola com gás hélio também, para quem sabe minimizar esses efeitos da altitude, para tentar trabalhar de uma forma que o Inter vai encarar esse jogo amanhã contra o Bolívar, tá certo? Para fechar o vídeo, tá, pessoal? 2 informações de mercado muito importantes. Uma informação que veio primeiro com o pessoal do Revista Colorado e eu confirmei hoje à tarde sobre o Luca. Luca, que está aqui com a delegação na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, que fez um golaço no último meio de semana no Grenal Sub-20 da Copa do Brasil. O Inter acabou eliminado nos pênaltis, mas o Luca empatou o jogo dando um chapéu no jogador do Grêmio, depois fez um gol de voleio. O Luca, antes desse gol, tinha sido oferecido para alguns clubes catarinenses, tá? Um deles a Chapecoense. Tinha sido oferecido um empréstimo para ganhar mais rodagem, quem sabe ganhar mais minutagem e voltar mais bem preparado para o Inter e quem sabe buscar o seu espaço. Porém, esse empréstimo não saiu, não aconteceu. O Luca também não tem o desejo de sair, quer tentar buscar o espaço dele aqui no Inter. Ele teve uma renovação recentemente e o gol elevou a moral dele, não é à toa que está aqui com a delegação na Bolívia. E a outra informação é em relação ao Bruno Mendes, tá? Não me confirmaram essa informação, mas eu vi que o pessoal do UOL, Marinho Saldanha, o pessoal trouxe a informação, não me foi confirmada pelo Inter, tá? Mas me bateram que tem sim uma boa possibilidade, que é uma proposta do Inter para o retorno do Bruno Mendes. Não é novidade que o Inter gostaria de um retorno do Bruno Mendes na próxima temporada. Ele tem contrato com o Corinthians até o final da temporada, agora de 2023 até dezembro, e pode já assinar um pré-contrato com qualquer clube. O que eu sei, tá? Tem 4 clubes interessados no Bruno Mendes. Inter, Grêmio, e o empresário do Bruno Mendes esteve em Porto Alegre há um tempo atrás, ele também é empresário do Carbajo no Grêmio, ele conversou com a direção gremista, Atlético Mineiro e Flamengo. Esses 4 clubes já demonstraram interesse no Bruno Mendes. A informação do pessoal do UOL é de que o Inter, neste momento, fez uma oferta.
E o que eu tenho de confirmação lá de São Paulo é que o Corinthians fez uma oferta de R$700 mil mensais para a renovação do Bruno Mendes e que ele não aceitou. E ele fez uma contraproposta, o Corinthians fez uma outra contraproposta, bateu num teto de 650 a 700 mil reais mensais e o Bruno Mendes não aceitou e também nem respondeu essa contraproposta do Corinthians até o momento, a ver essa situação, se ela vai se desenrolar, se ela vai acontecer, mas é um jogador que assim, já fez 7 jogos, não viria agora, nesse primeiro momento, mas poderia vir, quem sabe, numa próxima temporada, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Já estamos na Bolívia e amanhã iremos para La Paz, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.